Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu fiz uma seleção de plantinhas aqui, espero que vocês gostem. São plantinhas que mesmo com o calorzão estão lindando aqui na coleção. E eu vou começar primeiro por essa menina linda aqui, ó, que é uma Agavoides. Essa daqui é a Honey Pink. Olha que lindona que ela está, gente, ela tá muito grandona, gente. Olha só o tamanho da minha mão para vocês verem. Lindona com essas pontinhas vermelhas, até trouxe a caixinha para cá, tirei lá do telhado transparente, porque eu queria que a imagem ficasse bem bonita para vocês verem. Linda, linda, linda. Não está sendo cultivada ao ar livre, até porque eu tenho dificuldade de fazer mudas das agavoides. Eu acho elas muito difíceis. Essa daqui já tá, eu acho que, se eu não me engano, 1 ano e meio aqui no meu cantinho. Não emitiu muda nenhuma no canto aqui, ó. Só as folhinhas que vão secando aqui eu vou tirando, mas nem sinal de mudas ainda. Acho relativamente fácil de cultivo, só que folhinhas mais gordinhas a gente tem que tomar mais cuidado na hora de regar, não é mesmo? Outra plantinha aqui que tá muito linda é a Pink Line. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar ela da caixinha. Olha o tamanho dessa planta. Olha que lindeza que tá essa menina. Ela é branquinha, com as pontinhas assim, vermelhinhas. Lembra um pouco a Pulidones, só que a Pulidones é um pouquinho mais verdinha. Essa daqui tem bastante pruína. Linda, 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 gente, olha só. Também não tenho tido dificuldade no cultivo dela. E também, uma coisa que é muito importante ressaltar é que quando a gente adquire plantinhas que são adultas, é muito difícil você ter dificuldade com ela. Aí, outra plantinha aqui que eu não sei a identificação é essa daqui, ó. Linda também, maravilhosa. Essa daqui foi fruto de uma troquinha com uma amiga. Coloquei nesse vasinho aqui que eu mesma pintei. Eu reaproveito as embalagens de produto de limpeza, potes de açaí, potes de sorvete para plantar as minhas plantinhas. E aí nesse daqui ele é um pote de plástico de produto de limpeza, pintei. Ficou bem legal, olha só. E gente, olha o detalhe da folha. Olha que lindeza que tá essas folhas, gente. Muito fofa, né? Ela é bem verde. Ah, se você tem a identificação dessa plantinha, se você tem aí, deixa aí nos comentários para mim, que eu não sei a identificação dela. Eu nem lembro se a pessoa me deu a identificação dela. Deixa eu dar a atualização aqui da minha Cenisa, que eu tenho também há bastante tempo. Devo estar por volta de 2 anos a 2 anos e meio com ela. Linda, linda, linda. Olha só, ela é cinza, gente, um cinza meio azulado. É uma Echeveria maravilhosa, também não tive dificuldade com o cultivo dela. Até esse potinho aqui eu fiz drenagem demais e volta e meia é uma das plantinhas que eu tenho que regar antes de todas as outras, porque eu vejo assim, quando eu toco nas folhas dela, ela está sentida com as folhinhas um pouquinho murchinhas, então eu vou lá e rego ela abundantemente, porque eu fiz drenagem demais. Então tem que se ater, né, a todos os detalhes quando você planta uma plantinha no vaso. Então tem que ter atenção com as suas plantinhas para ter sucesso no cultivo. E aí, como eu percebi que ela estava secando antes, eu faço a rega e aí eu não precisei trocar ela de vasinho. É uma planta maravilhosa. Acho que com o sol aqui tá dando para ver a beleza dela, né? Outra Echeveria que é linda, linda, linda é essa daqui. Deixa eu ver, se eu não me engano ela é a Querência. Deixa eu ver aqui se é a Querência mesmo. É a Querência. Deixa eu botar ela no sol. Eu quero cortar bastante rosetinhas dessa e fazer outro vaso, porque eu achei ela muito assim de fácil cultivo. Olha que planta magnífica.
ela encheu o vaso, gente, surpreendeu essa plantinha. Nossa, quando eu comprei ela, comprei de uma amiga que ia nas feirinhas aqui e eu não pensei que essa plantinha aqui fosse tão facinha de cultivar, gente. E era tipo 4, 5 rosetinhas assim e encheu o vaso, então não tem segredo nenhum no cultivo dessa menina linda aqui, ó. E ela fica numa coloração ao sol, gente, magnífica, muito, muito linda. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui, que essa daqui tem um xodó aqui. Deixa eu colocar as plantinhas pra cá, deixa eu colocar no chão já, né? Ai, ai, vamos ver aqui. Aqui tem uma plantinha que não é a crassula que eu quero mostrar pra vocês. É essa portulaca. Deixa eu ver aqui. A identificação já se foi. Mas eu acho que é a portulaca ou portulacária. Ai, eu sempre me confundo com portulaca ou portulacária. Afra variegata, essa daqui, ó. Gente, olha só que lindeza que é essa plantinha. Eu tirei um galinho para colocar num outro arranjinho, para multiplicar ela. E ela é muito lento o crescimento, achei ela bem devagarzinha. Mas eu achei ela tão linda. Deixa eu me afastar um pouquinho para sair do sol, porque o sol tá bem forte. E aqui tem essa crassula, né? Vou deixar ela na lista também, até eu coloquei a cauda, aquela cauda lá que eu vou mostrar para vocês, até ficou verde aqui, ó. Aqui até ficou um pouquinho forte. Mas essa portulaca ou portulacária, ai gente, desculpa, tá? Eu vou deixar na edição do vídeo o nome certinho dela. Mas ela é muito, muito fofinha. Linda, 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 gente. Olha só. Então fica mais essas duas plantinhas aqui para essa lista de plantinhas que estão lindando aqui no cantinho. Vamos colocar ela aqui de volta. Opa. Deixa eu pegar uma plantinha aqui. Ai, espero que eu não bote o dedo na frente da lente aqui. Que essa plantinha aqui, a minha filha me deu no Dia das Mães do ano passado. Essa daqui é uma baena e ela tá muito, muito linda. Gente, se vocês tivessem visto o estado que essa plantinha veio, ela tava numa floricultura e ela falou até pro namorado: ai, minha mãe gosta tanto de suculenta, vou levar para ela salvar. E ela tava assim num estado, coitadinha, tava bem feia mesmo, sabe? E consegui recuperar. E para recuperar as plantinhas é muito, muito legal você fazer aplicações de água com água oxigenada. Nossa, essa mistura, gente, olha, vale ouro para você salvar a plantinha que está desidratada, que está com falta de sol. E eu fui adaptando ela ao sol. E foi comecinho do inverno, em maio, né? Final de maio. Eu não sei se a gente está acabando o outono, eu não lembro, mas foi uma época bem fácil, bem legal para recuperar a plantinha. Eu acho que o outono e inverno é uma época bem legal assim para a gente recuperar a plantinha. Então deu de recuperar ela bem, 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 gente. Outra plantinha que tá lindando aqui, já deu uma crescidinha nesses meses que ela está aqui, é a Virginia Lee, que eu espero que seja Virginia Lee, né? Porque quando elas são pequenininhas, elas não têm as características todas certinhas, né? Elas não são como as adultas, mas fede que ela tá tomando solzinho pleno nas primeiras horas do dia, depois eu coloco tela aqui nessa bancada que vocês estão vendo. É uma planta muito, muito linda, muito, assim, mesmo que ela não venha a ter as carúnculas lá, né? Não seja talvez ela, mas olha, ela tá lindando, né, gente? Olha só, olha essas bordinhas, gente, que coisa linda. Ai, deixa eu sair um pouquinho do sol, gente, tá quente pra caramba o sol. Muito fofinha, ela desenvolveu já bastante depois que ela veio pra cá. Tá um xodózinho aqui. Espero que ela desenvolva bastante. Eu adquiri ela
porque eu acho ela muito, muito linda. Porém, eu não tô adquirindo mais tanta gibiflora. Mas quando eu me apaixono, aí eu acabo adquirindo. Vou deixar essa daqui também. Essa daqui é uma melindrosa. Essa daqui é a, se eu não me engano, a Douglas Hutt. Ai, gente, eu me confundo com os nomes, às vezes eu esqueço também. Então vou deixar na edição do vídeo o nome dessa menina linda aqui para essa seleção, porque tá muito, muito fofa. Outra plantinha aqui que tá lindando é essa daqui, ó. Tem gente que não gosta dela, mas eu gosto de toda plantinha que é exótica e diferente. Essa daqui é a cabeça de medusa, a Euphorbia flanagani. Muito linda, ela enche de florzinhas amarelas aqui no centro. É uma plantinha fácil reprodução, cortando esses caulezinhos dela aqui, ó, você planta e consegue reproduzir ela muito bem. E nunca deu muda aqui assim na base, sabe? Ela até tá plantada numa pet, ó. E é uma planta assim exuberante, magnífica, gente. É linda, linda, linda demais. Nossa, muito linda. Uma plantinha que eu tô recuperando aqui, que tá aqui do lado, que eu quero mostrar pra vocês. É essa daqui, a íria. Olha que linda que ela é. Ela tá plantada numa xícara. É uma planta maravilhosa, muito, muito fofa. Ela não tava com apodrecimento de caule, porém o caule tava meio comprido, tava meio estranho, eu resolvi podar. E aí, agora ela já tá enraizando e tá se recuperando bem aqui no solzinho da parte da manhã, solzinho pleno. Muito fofa. Deixa eu mostrar a minha plantinha aqui, a Supreme. Eu trouxe algumas plantinhas lá do cantinho para pegar uma imagem melhor aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um vasinho cheinho da Supreme. Muito, muito fofa, olha só. Então eu faço as mudinhas de folhinhas e aí a gente consegue ter muitas, muitas mudinhas. Olha só. Ai, gente, desculpa a vizinha nova aqui que tem uma criança que chora pra caramba, gente. Nossa, nunca vi uma criança chorar tanto, é o dia inteiro chorando. Deve estar doentinha, que dó, né? Aí aqui eu tenho a Green Light, que é uma planta assim que eu acho muito, muito linda. Olha só, fácil cultivo, plantei aqui na latinha de propósito para pegar o ferrugem e ela se recuperou muito bem. Já tá mais ou menos há 1 ano e meio aqui. Linda, linda, linda essa planta, ela tá com uma coloração assim espetacular. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Aqui, ó, eu tenho essas meninas lindas aqui, ó. Gente, eu vou sair do sol. Deixa eu vir aqui pro cantinho, que eu quero ver a plaquinha, se é que eu consigo enxergar alguma coisa dessa plaquinha, né? Vamos ver aqui. Essa daqui é uma crassulazinha, que agora sumiu tudo que tava aqui, ó. Vou procurar a identificação. Algumas eu vou ter identificação, algumas eu não vou ter. Essa daqui é a Snake Lace, né? Muito fofa também, eu fiz a poda. Mesmo no verão, olha aqui, ó. Ela já desenvolveu 3 outros raminhos. É uma plantinha linda, 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 ó. Aqui também deu outras mudinhas, aqui eu não fiz a poda, não. E mesmo assim ela tá se multiplicando muito bem, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito linda. Só que às vezes no verão, quando o sol tá muito forte e eu costumo proteger com a tela, elas ficam com a roseta um pouquinho menor, elas diminuem a roseta. Então vou ficar devendo só a identificação dessa menina aqui, ó, que agora eu não tô lembrada e a plaquinha eu esqueci e a plaquinha apagou. E ficou um vasinho tão fofinho, né? Mas futuramente eu vou separar, porque eu achei essa daqui, ó, bem mais prolífera. Ela cresceu bem mais rápido do que a Snake Lace. E aqui, gente, eu tenho a Gypsy, uma plantinha linda, linda, linda também. Olha aqui, ó, que fofa. Essa plantinha, ela veio lá da Karina. Muito linda, eu plantei nesse vasinho e ela se multiplica por mudinhas aqui, ó, na base, ó, bem aqui encostadinho do caule da planta mãe. Tá com 4 mudinhas, olha aqui, ó, tá com 2 maiores. Ah, tem uma outra aqui, ó, tem 3,
5 mudinhas, fora a mãe aqui, ó. A coloração é linda, gente, muito linda dessa planta. Ela estiola facilmente, como vocês podem ver aí, ó. Aí, como fica muito período nublado nesse verão aí, e abafado também, sem o sol não tem como, né? As plantinhas acabam estiolando mesmo, né? Então, se você ver alguma plantinha estiolada, não é porque eu não sei cultivar, não. É porque falta sol no clima, a gente não manda, né? Isso é uma coisa de Deus. Deus é que envia, né? O solzão pra gente, né? Então, manda sol, manda chuva. E às vezes vem muita chuva, às vezes não chove e fica nublado. Então essa falta de sol é muito significativa em algumas plantinhas. Algumas não sentem tanto, mas outras, ó, estiolam bastante, ficam com as folhinhas bastante separadas. Mas faz parte aqui do meu cultivo, tá, gente? Se você não sabe, eu moro aqui no sul do Brasil. Então, aqui chove bastante também. Então fica aí, mais uma plantinha. Eu deveria estar numerando, né? Porque eu vou mostrar bastante plantinhas aqui para vocês. E aqui eu vou deixar a atualização dessa plantinha linda aqui, ó, que é uma Peperomia graviolens. No começo, quando o meu marido deu, nossa, eu fiquei tão feliz de ter ganhado essa plantinha. E eu acabei, não sei o que aconteceu, que acabou, não sei se eu reguei demais, o que aconteceu, só sei que deu apodrecimento de caule. Aí eu fiz a poda, passei cola para que o apodrecimento não aumentasse, mas assim, quando você vai fazer a poda numa planta que está com apodrecimento, você tem que cortar todo o apodrecimento, não pode deixar nada, não pode ficar com pena. E tanto que ficou bem pequenininha essa Peperomia quando eu fiz a poda, porque eu tirei todo o apodrecimento, passei a cola, replantei para um vasinho menor. E deu certo, ficou bem bonitinha. Volta e meia acontece com alguma plantinha aqui de apodrecer o caule, e aí eu faço a poda, passo colo, passo canela, deixo no sol secando um pouquinho, tipo 2, 3 minutinhos ou 5, para formar aquela película, para isolar de talvez voltar o apodrecimento, né? Mas é bem legal, até um dos métodos que eu mais gosto de fazer é colocar no sol para secar. Mas às vezes quando eu faço os replantes aqui, não é sempre que o sol tá aqui. Então aí eu passo cola, eu passo canela. É uma plantinha fácil de cultivo, depois que ela enraizou direitinho, não tive mais complicação com ela. E aqui é uma plantinha muito fofa, a Echeveria longíssima, variação astatlense. Outra nome difícil para falar, é linda. Agora que recebeu um sulfato de cobre, ou sei lá o que eu comprei ali, eu vou mostrar para vocês logo o produto que eu estou passando para prevenir fungos. Coloquei um pouquinho de adubinho e o vasinho é bem pequenininho, é bem condizente com a plantinha. Então não plante plantinha pequena em vaso enorme, elas não gostam. Por mais que você vá multiplicar milhares de vasinhos aí no seu cantinho, faça a reprodução, faça os replantes em vasinhos pequenos que você vai ter muito mais sucesso. Tem plantinhas que não dão bola, você pode fazer os mix e colocar que elas crescem bem de boa. Mas essa daqui, como é uma plantinha nova, ainda não conheço o cultivo, ela está há alguns meses aqui, eu resolvi colocar num vasinho pequeno. Olha só, e é uma planta linda, maravilhosa, ela fica numa coloração muito linda, eu vi umas fotos na internet dela que ela fica maravilhosa. Então, boa sorte para mim, né? Vamos ver se eu consigo cultivar essa menina linda aqui. E aqui eu tenho a Spring Jade. Olha só que lindeza que é essa plantinha. Eu coloquei nessa latinha que eu mesma pintei. Tô me aventurando a fazer os meus desenhinhos. O meu passarinho não ficou lá muito perfeito, mas tá valendo. Ah, eu não me importo não. Vou mostrar para vocês mesmo assim. Olha só, meu passarinho meio defeituoso aqui. Ai, muito lindo. Ah, eu gostei da minha latinha.
E a Spring Jade também é uma plantinha nova aqui no cantinho, muito fofa, linda, linda, linda. Olha só, nossa, eu tô apaixonada por essa plantinha. Futuramente eu dou dicas de cultivo dela, vou falar mais sobre ela. E se morrer, se viver, eu sempre vou estar mostrando para vocês aqui o que é que acontece aqui no cantinho. Então fica sempre ligadinho nas novelinhas aqui das minhas plantinhas, tá bom? E uma planta maravilhosa que eu tenho há anos é essa menina linda aqui, ó, que é a colher de cobre, ou a Kalanchoe orgialis. Linda, super fácil de cultivo, gente, pode ser cultivada ao tempo, porém, ao tempo ela desbota as folhas. Até vou lá no jardim e vou mostrar para vocês como ela fica desbotada com o sol pleno, porém, ela não morre não, ela continua. Vamos lá para o jardim que eu quero mostrar a versão ao ar livre para vocês. Aqui, pessoal, olha só, ela fica bem sentida com o sol do verão, mas eu não tirei, deixei aqui. Por isso é importante você ter às vezes 2 ou 3 vasos da mesma planta, ou então resguardar um pouco mais e deixar num sol um pouquinho mais ameno, não direto como o sol da tarde, como essa plantinha tá aqui nesse mix. Então é bom. Deixa eu mostrar os focinhos do like, né? Chegou a hora do focinho do like, né, Maquis? Hein? Vamos mostrar o focinho do like? Vamos mostrar o focinho do like. Chegou a hora de se inscrever, deixar seu like, né, meu amor? Olha só, você é meu amor, um dos amores da vida da mamãe, né? Então, pessoal, faça sempre 1 ou 2 vasos da sua plantinha para ir testando o cultivo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês ele ali. Ele vai ali e come as folhinhas do alho. Olha só. Então, olha só como fica desbotada. Agora quero mostrar para vocês as plantinhas que estão lá na casinha das suculentas para a gente encerrar o vídeo com essa seleção que eu acho que está lindando aqui no meu cantinho e eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar para vocês a minha Purple Dream, que estava um pouquinho estiolada lá no meu cantinho. Eu resolvi trazer ela para cá para tomar mais sol. E agora ela está ficando numa coloração linda. Futuramente eu faço a poda dela, ou sei lá, mostro para vocês futuramente o que vai acontecer com essa plantinha. Só sei que ela tá linda, 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 apesar de estar pernuda. Olha aqui, ó. Então eu gosto de estar fazendo a adaptação da plantinha primeiro, antes de fazer a poda. Então faça a adaptação primeiro, porque assim você deixa a sua plantinha mais forte. Não pode a sua plantinha enfraquecida, pode dar certo? Pode, mas é bem mais garantido você aumentar a quantidade de sol primeiro, ir adaptando ela ao sol para deixar a sua planta mais forte e depois você fazer a poda. Nesse caso aqui eu ainda vou decidir o que eu vou fazer, porque eu até estou gostando nesse efeito pendente aqui. Então não faça isso, tá? Eu aconselho você a fazer primeiro a adaptação e depois você faz a poda. Com certeza você vai ter assim muito mais sucesso, a sua plantinha vai responder muito melhor à poda do que você podar uma plantinha estiolada e depois querer fazer a adaptação. Ela não mela com tanta facilidade também, então vai ajudar bastante a sua plantinha nesse quesito. Você fortalece, digamos assim, o imunológico da plantinha para depois você fazer uma poda, tá bom? Então é com a minha Purple Dream que eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que esteja focando aqui também. Muito obrigada pelos comentários de vocês, muito obrigada pela interação que a gente sempre tem aqui através dos comentários. Apesar de longe, a gente consegue se aproximar
cada um falando do seu cultivo, falando do seu tipo de substrato, cada um compartilhando o que dá certo, o que dá errado. É muito legal, eu gosto muito quando vocês comentam aqui. Então, deixa aí a sua experiência aí no seu cantinho, no seu cantinho aqui nos comentários, que eu gosto sempre de estar lendo. E também, se você ter dúvidas, eu sempre vou estar respondendo a sua dúvida, tá bom? Muito obrigada pela companhia, espero que vocês todos aí estejam bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!